De forma repentina, um caminhão colidiu em alta velocidade com o carro do Dr. Michael Shannon. Ele ficou semiconsciente e incapaz de escapar, com as pernas presas nas ferragens retorcidas. Felizmente, equipes de emergência chegaram ao local em poucos minutos, lideradas pelo paramédico Chris Trocchi. Enquanto as chamas começavam a se espalhar pelo carro, derretendo os sapatos de Michael, a equipe de Chris ajudou a libertá-lo e ele foi levado a um hospital próximo. Graças a Chris, o Dr. Shannon sobreviveu à situação crítica. Mas aquela não foi a primeira vez que os dois homens se encontraram em uma situação de vida ou morte. What do you mean? Mais de 30 anos antes, Chris nasceu prematuro e em estado grave. Pesando apenas 1,3 kg, ele foi cuidado em uma unidade de terapia intensiva neonatal local. Com apenas 50% de chance de sobrevivência, o bebê Chris recebeu cuidados dedicados de um médico excepcional que passava noites ao seu lado. O médico chegou a salvar a vida de Chris quando ele foi acometido por uma febre alta. Aquele médico atencioso e amoroso era Michael Shannon, exatamente o homem que Chris viria a resgatar alguns anos mais tarde, naquele acidente de carro quase fatal. Aquele bebê à beira da morte, a quem o Dr. Shannon deu uma segunda chance de viver, retribuiu o gesto da maneira mais incrível. Claro que não foi salvando-o imediatamente como uma espécie de super bebê, mas crescendo e se tornando o homem que salvou a vida do médico. Mas quando se trata de karma positivo surpreendente, a gente tá só começando. Quando um cachorro solto na vizinhança avançou sobre sua irmãzinha, Bridger Walker, de 6 anos, se colocou entre eles e foi violentamente atacado. Apesar de sofrer ferimentos graves no rosto, assim que o cachorro parou de mordê-lo, ele segurou a mão da irmã e a levou para um local seguro. Mais tarde, ao ser perguntado sobre a sua reação altruísta, ele disse algo de partir o coração. Se alguém tivesse que morrer, eu acho que deveria ser eu. Sério, pega um lenço ali pra mim. A história angustiante do pobre menino, ocorrida em 2020, logo ganhou as manchetes, e enquanto se recuperava dos 90 pontos que levou, Bridger começou a receber mensagens de outros heróis. Mensagens começaram a chegar de nomes como o próprio Tony Stark, o ator Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, que interpreta o Thor. I just want to say, mate, you're an absolute inspiration. Your courage is beyond belief. E o Chris Evans até enviou ao Bridger um dos escudos do Capitão América. O melhor de tudo é que o Tom Holland convidou Bridger para o set de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde ele conheceu o elenco e ganhou uma das máscaras autênticas do Homem-Aranha, um traje adequado para um verdadeiro herói. Depois de um longo período tentando encontrar trabalho, um rapaz chamado Jimmy, mecânico qualificado, finalmente conseguiu uma entrevista. Enquanto esperava no ponto de ônibus na manhã da entrevista, Jimmy viu um idoso com dificuldades para fazer o seu carro funcionar. Embora não tivesse muito tempo antes da entrevista, Jimmy não suportou ver o senhor naquela situação e foi lá oferecer ajuda. Depois de consertar o carro, o idoso ficou radiante. Ele ofereceu pagamento a Jimmy, mas o jovem recusou. Querendo retribuir a gentileza de Jimmy de alguma forma, o idoso se ofereceu para levá-lo de carro até a entrevista, e vendo que estava atrasado, Jimmy aceitou. O idoso o deixou no local e, com um sorriso levemente enigmático, foi embora. Ao entrar para a entrevista, Jimmy se sentiu meio inseguro. Suas mãos ainda estavam um pouco sujas por ter consertado o carro, e o único terno que ele podia pagar não tinha um caimento tão bom quanto o dos outros candidatos. Mas nada disso importou nem um pouco quando ele entrou para a entrevista, pois quem estava ali sentado esperando por ele era o gerente geral da empresa, exatamente o homem cujo carro ele tinha acabado de consertar. Com a força do seu caráter já demonstrada, ele foi contratado na hora. Em 2017, o karma compensou o enfermeiro aposentado David Knowles quase imediatamente. O David, que oferece assistência médica voluntária em eventos públicos, estava ministrando uma aula de ressuscitação cardiopulmonar para um grupo de uma igreja local. Quando ele ficou com o rosto avermelhado e caiu no chão, o grupo, confuso, presumiu que ele estava só simulando uma situação, conforme o que haviam abordado em aula. Felizmente, Carol Chu, uma de suas alunas, estava prestando muita atenção aos ensinamentos de David e percebeu que algo estava errado. O homem de 77 anos sofreu uma parada cardíaca e parou de respirar de repente, levando Carol a realizar manobras de emergência e reanimá-lo. E em uma incrível reviravolta do destino, Carol salvou a vida de David usando exatamente os procedimentos que ele tinha acabado de ensinar. David dedicava seu tempo livre a ajudar outras pessoas a aprenderem a salvar vidas, e o karma garantiu que o seu ensino valioso fosse recompensado da maneira mais apropriada. Em 2024,
2004, Joey Grandel, funcionário da Domino's, estava fazendo uma entrega de pizza quando notou algo extremamente preocupante. Quando um cliente abriu a porta, uma mulher com hematoma grave no olho apareceu atrás dele, dizendo silenciosamente a Joey para chamar a polícia. Ao voltar para o carro, Joey ligou para a polícia. A polícia chegou rapidamente e acabou prendendo o homem. E ainda bem, descobriu-se que ele era Dean Hoffman, ex-namorado da mulher, que havia invadido a casa dela exigindo que ela reatasse o relacionamento. Como não conseguiu o que queria, ele a agrediu e ameaçou acabar com a vida dos dois. Apesar disso, ele ainda teve vontade de pedir uma pizza, o que felizmente acabou sendo a causa de sua prisão. Mas se Joey não estivesse atento, poderia ter terminado de maneira muito pior. Após o seu ato de heroísmo, Joey apareceu na TV em um noticiário. Ao notarem que ele usava um moletom da Taylor Swift, os fãs da cantora, conhecidos como Swifties, começaram a marcá-la nas redes sociais. Assim que Taylor soube da situação, ela marcou um encontro com ele nos bastidores de um de seus shows. Joey descreveu aquela como a semana mais memorável de toda a sua vida, e graças a ele, uma mulher pôde continuar vivendo a dela. Jim Becker, morador de Wisconsin, era torcedor do Green Bay Packers desde 1952, mas sendo um pai trabalhador com 11 filhos, que sempre colocava a família em primeiro lugar, ele não tinha condições de comprar ingressos para ver os jogos do time. Na tentativa de juntar algum dinheiro para os ingressos, Jim doou sangue regularmente por mais de 20 anos em uma clínica que pagava $15 por doação. Após anos de doações generosas, o médico de Jim descobriu que ele sofria de um caso não diagnosticado de hemocromatose. Esse raro distúrbio genético do sangue causa um acúmulo tóxico de ferro no organismo e pode ser fatal se não tratado. O único tratamento conhecido é doar sangue com frequência para regularizar os níveis de ferro, algo que Jim vinha fazendo há décadas para pagar pelos ingressos dos jogos. Como recompensa por suas doações regulares e pela dedicação à família, Jim acabou salvando a própria vida sem saber. Billy Ray Harris estava pedindo moedas em Kansas City quando uma mulher doou mais do que pretendia, seu anel de noivado de diamante avaliado em $4.000, que escorregou do seu dedo e caiu na lata. Em vez de vender o anel por uma pequena fortuna, Billy decidiu protegê-lo com cuidado, na esperança de que a dona voltasse para buscar. Ela voltou apenas 2 dias depois e, comovida com a atitude de Billy, criou uma campanha de arrecadação online para compensar os $4.000 que ele poderia ter ganho com a venda do anel. Surpreendentemente, a repercussão da história permitiu que a arrecadação ultrapassasse $200.000, mas o dinheiro não foi a única recompensa de Billy. A repercussão na internet também lhe permitiu reencontrar familiares de quem ele estava afastado há 16 anos, além de conseguir moradia estável e receber várias ofertas de emprego. Graças à sua honestidade, mesmo tendo tão pouco, a vida de Billy foi transformada pelo seu bom karma. A maioria dos casos de bom karma que vemos leva um tempo para se concretizar, mas Isaiah Garza fez questão de garantir que quando o bom karma tem que acontecer, que seja de imediato. O conteúdo desse TikToker gira em torno de espalhar atos aleatórios de bondade de uma maneira bem inusitada. Em seus melhores vídeos, ele geralmente aborda estranhos fingindo ser um sem-teto, preparando o terreno para revelar algo surpreendente. E é isso aqui que acontece. I'm homeless right now, and I just wanted to see if there's any way you could possibly buy my lunch for me. I can buy that. I'm actually doing this thing today where I'm surprising strangers who show compassion and kindness to others. So I'm actually going to be paying for all your groceries today and giving you $500. No. I swear to you. And I wanted to see if you'd be able to, possibly buy my lunch for me. Your lunch? Sure, of course. I would love to buy you and your family's Christmas presents. I'm gonna give you guys $500. I just wanted to see if you had a couple extra bucks on you, possibly. I do. Thank you. It's for you. Thank you. Open it up. Uh-oh. It's $500 for you, sweetheart. I'm behind in my rent. This will pay my rent. Thank you. Tá aí um tipo de pegadinha que eu apoio. Testar a compaixão das pessoas e depois dar uma recompensa. Muito bom. Isaiah já fez outras boas ações, como levar um veterano de 100 anos para uma viagem surpresa à Disney. Então, que o bom karma retorne para ele muitas vezes.
O Banco da Inglaterra é uma das instituições financeiras mais antigas do mundo. Desde 1734, ele ocupa um terreno de cerca de 1,4 hectare na Threadneedle Street, em Londres, onde o edifício icônico esconde 8 cofres subterrâneos cheios de ouro, com paredes de 2,40 metros de espessura, chaves projetadas especificamente para cada cofre, um sistema de proteção de última geração e tecnologia de reconhecimento de voz recém-adicionada. Não é de surpreender que o banco nunca tenha sido assaltado em seus 325 anos de história. Quer dizer, exceto pela vez em que as suas defesas foram violadas por um trabalhador totalmente por acaso. Lá em 1836, os diretores do Banco da Inglaterra receberam uma carta anônima, na qual o autor afirmava ter acesso direto ao ouro do banco. A princípio, eles acharam que a carta era uma brincadeira e decidiram ignorá-la, mas então receberam outra, dessa vez oferecendo um encontro no horário em que eles escolhessem, dentro do cofre principal. Os diretores ainda achavam impossível que alguém tivesse conseguido invadir o local, mas decidiram aceitar a reunião mesmo assim. Então, certa noite, eles se reuniram dentro do cofre, quando de repente, pontualmente no horário combinado, um homem surgiu debaixo do assoalho. Segundo ele, tratava-se de um trabalhador do sistema de esgoto, que realizava reparos próximo das instalações do Banco da Inglaterra, na Threadneedle Street. Durante uma inspeção de rotina, ele havia descoberto sem querer um antigo duto de drenagem que levava diretamente para baixo do cofre de ouro dentro do banco. Após uma rápida conferência, os diretores constataram que aquele homem bem intencionado não havia levado nada do cofre. Como recompensa pela sua honestidade, ele recebeu 800 libras, o equivalente a mais de 100 mil dólares hoje em dia, e essa quantia certamente mudou a vida dele para sempre. Quem quer que ele fosse, parecia ser uma pessoa melhor do que a maioria. Será que você teria feito o mesmo que ele se encontrasse um cofre de ouro? Quando Dominic Harrison Benson perdeu seu cartão do banco após uma noite se divertindo em Preston, na Inglaterra, a perspectiva de voltar para casa sem dinheiro parecia uma tarefa assustadora e impossível. Mas ao perceber a aflição dela, um morador de rua chamado Robbie ofereceu a Dominic suas últimas 3 libras para ela pegar um táxi para casa. Era todo o dinheiro que ele tinha, mas para ele a segurança dela era mais importante. Dominic ficou tão comovida com o gesto que criou uma campanha de arrecadação de fundos para o homem, cuja história logo se espalhou pelas redes sociais. Antes que ela percebesse, Dominic havia arrecadado a impressionante quantia de 32.559 libras para Robbie e para o restante da comunidade de moradores de rua de Preston. O dinheiro fez uma enorme diferença na vida das inúmeras pessoas que viviam nas ruas da cidade, e tudo isso surgiu de uma oferta humilde de 3 libras. Quando Harman Singh ouviu pneus cantando e uma batida seca do lado de fora de seu apartamento em 2015, nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ver. Um menino de 6 anos havia acabado de ser atropelado e ainda estava estirado na rua. Harman correu para a via em Auckland, na Nova Zelândia, para ajudar o menino. Sem hesitar um segundo sequer, ele quebrou as próprias regras religiosas, que determinam que Sikhs não devem remover os seus turbantes em público, e usou o acessório como um travesseiro improvisado para o menino. Ele permaneceu ao lado da criança até a chegada do socorro médico, e após um período no hospital, o menino acabou se recuperando totalmente. Quando Harman foi entrevistado pela emissora neozelandesa One News para falar do incidente, os telespectadores notaram como a sua casa era pouco mobiliada, com cadeiras de jardim na sala de estar. À medida que as pessoas começaram a comentar sobre isso, a emissora se uniu a uma loja de móveis local e mobiliou a casa de Harman gratuitamente. Ele ficou profundamente emocionado com um desfecho que jamais esperaria. Para Harman, ele era só alguém cuidando de uma pessoa que precisava de ajuda. Por mais pessoas assim. Quando Caleb Millard morreu em um acidente com um quadriciclo, sua família devastada decidiu doar seus órgãos, transformando a perda em algo positivo que poderia salvar vidas. Entre os beneficiados por essa decisão estava Jake McKinnon, um jovem de 19 anos com diabetes tipo 1. O impacto da doença em seu pâncreas significava que ele não sobreviveria a longo prazo sem um novo órgão. Receber o pâncreas de Caleb permitiu que Jake finalmente vivesse de maneira plena, e as duas famílias se tornaram grandes amigas depois disso. 10 anos depois da morte de Caleb, seu pai ficou gravemente doente por causa do seu próprio quadro de diabetes, necessitando desesperadamente de um novo rim. Sem hesitar, a mãe de Jake McKinnon, Janice, doou de forma altruísta o seu rim para o pai de Caleb. Através da morte, por meio de uma união incomum de amizade e destino, Caleb salvou indiretamente a vida do próprio pai.
Em 1965, numa praia em Salem, Massachusetts, Alice Blaze mergulhou bravamente no mar para salvar um menino de 4 anos que estava se afogando após nadar para longe da costa. Ela conseguiu trazê-lo de volta à areia. O menino estava abalado, mas sobreviveu. 9 anos depois, o rapaz, já adolescente, voltou à praia onde viveu aquela experiência de quase morte. Ao chegar, avistou um homem lutando contra a correnteza, no mesmo trecho do oceano onde ele próprio escapou por pouco de morrer. O jovem, agora um nadador habilidoso, mergulhou nas ondas e resgatou o homem que se afogava, para o grande alívio da esposa dele. Mas descobriu-se que a mulher não era uma desconhecida. Tratava-se de Alice Blaze, cujas ações heróicas haviam salvo indiretamente a vida do próprio marido. Existem muitas histórias de guerra incríveis, mas aposto que você nunca ouviu a do marinheiro da Segunda Guerra Mundial e seu colete salva-vidas pé quente. No verão de 1942, Eglin Staples servia a bordo do USS Astoria, navio que participava da batalha pelo controle de Guadalcanal. Certa noite, após encerrar o seu turno de vigilância, Eglin foi despertado por uma explosão causada por fogo inimigo no convés. De maneira instintiva, ele vestiu uma boia salva-vidas antes de sair para ajudar, mas o convés cedeu rapidamente, lançando-o na água. Depois de flutuar por 4 horas, ele acabou sendo resgatado por outro navio americano, mas a sorte não estava do seu lado, já que essa embarcação também afundou e devolveu o pobre Eglin ao oceano. Mais uma vez, ele teve a vida salva por aquela boia. Ao examinar o objeto com mais atenção, ele percebeu que vinha da sua cidade natal, Akron, no estado de Ohio, então decidiu guardar como recordação. Foi uma escolha que acabaria revelando um caso absolutamente extraordinário de bom karma envolvendo a família dele. Ao compartilhar suas histórias com familiares depois da guerra, a mãe de Eglin declarou com orgulho que também havia feito a sua parte ao trabalhar na fábrica local da Firestone, onde essas boias salva-vidas eram produzidas. E a situação passou de uma simples coincidência para algo verdadeiramente impressionante quando a mãe de Eglin examinou a boia e viu seu próprio número de inspeção nela. Isso significava que ela havia aprovado e carimbado pessoalmente o próprio equipamento que salvou a vida do seu filho 2 vezes. Após escapar por pouco de um acidente terrível em 2009, o piloto da NASCAR Ryan Newman fez uma campanha incansável para que a organização atualizasse os seus padrões de segurança. Isso se concretizou nos anos seguintes, com a implementação de novas regras exigindo que os veículos da NASCAR incluíssem barras robustas e reforçadas acima das janelas. A medida visava reduzir o risco de os pilotos serem esmagados caso outro carro caísse sobre o carro deles ou se o veículo capotasse. Naturalmente, Ryan ficou muito satisfeito com o resultado, mas jamais imaginou quão importante essa medida se provaria. Em 2013, o reforço estrutural mostrou sua importância quando um carro capotou durante uma corrida e caiu diretamente sobre o carro de Ryan. Aquela proteção extra pode muito bem ter sido a diferença entre a vida e a morte naquele dia, mas ela voltou a ser crucial em outra corrida em fevereiro de 2020. Dessa vez, o carro de Ryan capotou e foi arrastado pela pista. Se o teto não tivesse sido reforçado, ele poderia ter cedido facilmente e acabado por esmagar Ryan. Graças aos seus esforços para melhorar a segurança de seus colegas pilotos e a sua própria, Ryan Newman pode muito bem ter salvo a própria vida no futuro, 2 vezes. Mas o karma não compensa só aqueles que ajudam outros seres humanos. Ele também atua em favor de quem salva animais. John Byrne, um homem em situação de rua de Dublin, na Irlanda, tinha um coelho de estimação chamado Barney que lhe fazia companhia nas ruas. Mas em um ataque cruel e aleatório ocorrido em 2012, enquanto John pedia ajuda na ponte O'Connell em Dublin, um estranho arrancou Barney de suas mãos e o jogou na água. John agiu imediatamente, mergulhando no rio em busca do seu fiel companheiro. Após resgatar Barney, John realizou manobras de reanimação e conseguiu reviver o coelho, que ele já considerava estar morto. Por fim, a ajuda chegou, levando os dois para um local seguro. Poucos dias após o resgate ousado, John recebeu o prêmio de cidadão compassivo por ter ido além do esperado para ajudar um animal em apuros. Sua história comoveu milhares de pessoas em todo o país, com muitas oferecendo doações tanto para ele quanto para Barney. Quanto ao agressor do coelho, ele também recebeu a sua dose de karma, uma pena de 4 meses de prisão por crueldade contra animais.
Em 2015, uma garçonete de Nova Jersey ouviu dois bombeiros conversando sobre o turno difícil que haviam enfrentado à noite e decidiu usar o próprio dinheiro para pagar o café da manhã deles. Gratos pelo gesto, eles decidiram retribuir a gentileza ajudando outra pessoa. Logo descobriram que, apesar da generosidade, era ela quem precisava de ajuda. Ela havia criado uma campanha no GoFundMe para comprar uma van adaptada para cadeirantes para o seu pai, que tinha uma deficiência, algo que ela não tinha condições de pagar. Os bombeiros compartilharam a publicação, que ganhou força e acabou superando em muito a meta inicial de $17 mil, arrecadando um total de $40 mil. Um pequeno gesto da parte dela mudou para melhor a própria vida e a do seu pai. Um homem que não tem onde morar encontra um cheque de $10 mil na rua. O que você acha que acontece depois? Embora a tentação de encontrar uma forma de descontar o cheque, pegar o dinheiro e sumir deva ser extremamente difícil de resistir para alguém que não tem nada, esse não foi o tipo de pessoa que Elmer Alvarez se mostrou. O Elmer, que vive em New Haven, no estado de Connecticut, talvez tivesse reagido de outra maneira alguns anos antes, mas quando encontrou o cheque em 2017, ele já estava sóbrio há 3 anos, após assumir o compromisso de mudar sua vida em todos os aspectos. Então ele localizou a proprietária do cheque, a corretora de imóveis Roberta Hosky, e quando ela lhe ofereceu uma recompensa, ele caiu no choro. A gentileza era algo pouco comum para ele na época, mas mal sabia ele a que ponto a sua boa ação teria retorno. Roberta ficou tão comovida com a bondade de Elmer que o ajudou a encontrar um apartamento e pagou seu aluguel até que ele conseguisse se reerguer. E não só isso, ela também financiou a sua formação no mercado imobiliário, e juntos eles fundaram uma empresa que supervisiona a construção de moradias de transição para adolescentes e jovens adultos em situação de rua, além de oferecer outros serviços essenciais a pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma boa ação de Elmer no momento certo não só transformou a própria vida dele, mas também as vidas de inúmeras outras pessoas que enfrentam dificuldades. Uma incrível dose de bom karma beneficiou uma professora do Alabama em 2018. A professora Amanda passava horas em ônibus todos os dias para chegar ao trabalho, já que seu salário não permitia que ela comprasse um carro. Sem nunca reclamar, ela continuava sua jornada diária rumo ao trabalho com um entusiasmo inabalável, tudo pelo aprendizado dos alunos. Saber que eles valorizavam seu ensino incrível já era recompensa suficiente para ela, mas quando os pais ricos de uma aluna perceberam a adoração que a filha sentia pela professora e souberam da árdua rotina de transporte que ela enfrentava todos os dias, eles decidiram ajudá-la. Eles compraram um carro novinho para Amanda como forma de agradecimento pela sua dedicação e pelo cuidado e atenção excepcionais que ela demonstrava com a filha deles. O vídeo mostra a surpresa genuína e comovente de uma pessoa que não espera nada em troca da sua paixão e bondade. No more sitting in the cold, no more riding the bus, no more waiting on somebody to come and pick me up. Yeah, no more of any of those things. No more. Thank you, thank you, thank you. No final dos anos 90, um garoto chamado Kevin, de Lancaster, em Nova York, atuava como carregador de tacos em um time de beisebol infantil quando algo angustiante aconteceu. Durante o aquecimento, um jogador atingiu acidentalmente o peito de Kevin com o taco, fazendo o coração dele parar completamente. Enquanto o pânico tomava conta da situação, uma mulher entrou em ação, uma enfermeira chamada Penny, cujo filho jogava no time. Ela identificou o que estava acontecendo, realizou a manobra de RCP e milagrosamente trouxe Kevin de volta à vida. Se ela não estivesse lá, o pobre menino teria morrido. Mas essa não é a parte mais surpreendente. Anos depois, em 2006, aquela mesma enfermeira estava comendo em um restaurante quando começou a engasgar com a comida. O pânico se espalhou novamente, com clientes gritando por ajuda. Foi então que um heróico bombeiro voluntário correu até ela, aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir a via aérea. Foi um caso impressionante por várias razões. Primeiro, o bombeiro tinha apenas 17 anos, mas possuía o instinto situacional de um homem com o dobro dessa idade. Segundo, e bem mais curioso, aquele bombeiro era ninguém menos que Kevin, o menino que Penny havia salvo anos antes. Nem é preciso dizer que os dois ficaram absolutamente surpresos quando perceberam a conexão pessoal entre eles. Se Penny não tivesse salvo Kevin, talvez não houvesse ninguém com conhecimento necessário para retribuir o favor quando ela precisou. Duas vidas salvas totalmente dependentes uma da outra.
outra. Incrível essa história, né? A próxima história vem de alguém que comentou em um vídeo. Ele contou que conheceu uma mulher durante uma longa viagem de trem. Ela ia para a mesma cidade que ele pro aniversário da neta, mas ao chegarem ao destino, o calor intenso do verão afetou a senhora e o homem percebeu que ela estava com dificuldades para se manter em pé. Decidido a não deixá-la passar por aquilo sozinha, ele chamou um táxi e a acompanhou até a casa da filha dela, se certificando de que ela chegasse em segurança antes de seguir para sua própria casa. 3 meses se passaram e ele praticamente já havia esquecido a sua boa ação, até que perdeu a sua mochila com alguns objetos de valor em um parque de diversões. Sem sucesso nas buscas, ele estava prestes a desistir, quando uma mulher entrou na sala de achados e perdidos com a família. Eles haviam encontrado a mochila dele. Assim que entraram, o homem ficou boquiaberto. Ele reconheceu na hora a pessoa segurando a mochila. Era a filha da mulher que ele havia ajudado meses antes naquele dia de verão. Parece que quando as boas ações surgem naturalmente, o karma as retribui em dobro. Em 2012, o usuário do Reddit Pusher91 compartilhou a história de como um chihuahua mudou sua vida de maneiras inesperadas. Say what? Enquanto dirigia, ele viu um cartaz sobre um chihuahua perdido. Uns 30 quilômetros depois, o cachorrinho do cartaz surgiu correndo em frente ao seu carro. Por pouco ele não atropelou o animal. Então ele o pegou e o levou de volta para os donos. Eles choraram de alegria com o retorno do amigo peludo, e o homem também se sentiu muito bem com aquilo. Mas ao tentar sair, o seu carro morreu e não ligava mais. A lata velha pifou de vez, mas isso acabou sendo uma bênção disfarçada. Ao perceberem a situação do veículo, os donos do cão ofereceram uma solução. A filha deles tinha acabado de se formar na faculdade e eles queriam vender o carro dela. Para eles, ter o seu amado animal de estimação já era o suficiente, então eles lhe deram o carro em troca. Quem diria que um chihuahua poderia ser a moeda escolhida pelo karma? Quando vários membros do motoclube Milwaukee Irons se envolveram em um acidente em Chile, no estado de Indiana, Darren Sturt, uma enfermeira que estava de folga, não hesitou em parar para ajudar. Com a ajuda de sua filha pequena, ela garantiu que os motociclistas estivessem seguros e relativamente confortáveis, enquanto aguardavam a chegada do socorro. Eles nunca esqueceram a ajuda de Darren e mantiveram contato com ela pelo Facebook. Um ano depois, quando os motociclistas viram uma publicação dela mostrando a barraca de limonada de sua filha, souberam exatamente o que fazer. Para surpresa dela e da filha, um grupo de mais de 30 motociclistas com coletes de couro apareceu na barraca, criando uma cena que ganhou destaque na imprensa internacional. Diversas motos estacionadas e os motociclistas curtindo uma limonada, alegrando o dia da filha de Darren e retribuindo a ajuda que ela havia prestado de forma inesquecível. Normalmente, ao dar dinheiro a pessoas em situação de rua, não esperamos nada em troca. Quer dizer, talvez uma sensação de bem-estar. Mas quando Brandon Sedin deu alguns dólares a um homem sem teto em um shopping de Boise, no estado de Idaho, o retorno do investimento foi enorme e quase imediato. Após a doação, ele entrou em uma loja e a sua atenção foi atraída por algumas raspadinhas. Embora ele raramente comprasse essas cartelas, naquela tarde Brandon sentiu um impulso repentino e decidiu comprar algumas. Sem grandes expectativas, ele raspou os bilhetes e ficou chocado ao descobrir que havia ganho o prêmio máximo da loja, $200 mil. Geralmente, o bom karma não pode ser convertido em dinheiro de forma tão literal, mas depois disso eu tenho a sensação de que o Brandon vai passar a ajudar pessoas em situação de rua com mais frequência. Vai que acontece de novo. Em janeiro de 2020, um encontro casual em Atlanta, na Geórgia, mudou para sempre a vida da mãe solteira Latonia Young. Latonia teve seu primeiro filho aos 16 anos, mas isso não impediu a sua ambição de seguir carreira na área de justiça criminal. Infelizmente, quando estava prestes a concluir os estudos na Georgia State University, as dificuldades da maternidade solo obrigaram a interromper a faculdade. Apesar de trabalhar como cabeleireira durante o dia e motorista de Uber à noite para conseguir pagar as contas, Latonia simplesmente não tinha condições financeiras de concluir a graduação. Seu sonho ia ter que ser deixado de lado. Isso até o dia em que Latonia fez uma corrida de Uber para Kevin Nash. Enquanto o levava ao destino, ela contou a sua história difícil. Ao final da corrida, eles se despediram, e Latonia jamais imaginou que veria aquele passageiro simpático de novo. Mas alguns dias depois, ela recebeu uma ligação da universidade informando que poderia se matricular nas aulas. Confusa, Latonia perguntou
perguntou como isso era possível, já que ela não havia feito o pagamento. Acontece que o passageiro tinha ficado tão comovido com a história dela que pagou para que ela concluísse o curso. Quando chegou à formatura, ele até compareceu à cerimônia. O gesto generoso de Kevin Ash mudou a vida de Latônia para sempre e a deixou muito mais perto de realizar seus sonhos. Se você já trabalhou em um restaurante, sabe que muitas vezes é um trabalho ingrato, cheio de clientes rudes que não reconhecem o esforço. How intelligent do you have to be to take a food order? Jesus! Mas quando um grupo de clientes assíduos de um restaurante em Michigan soube que uma garçonete incrivelmente atenciosa e dedicada frequentemente não recebia gorjetas, eles decidiram corrigir a situação. Eles deram a ela uma gorjeta de $1.000. Olha só como aconteceu esse gesto de bondade. Actually, I have 1,000. Oh wait, there's more. I have 1,000 for you. That's 1,000 for you, okay? Are you serious, man? Yes, I'm serious. Yes. I want people to know they need to be tipping you better. You're working hard. You deserve more tips. Okay? You deserve this. For all the days that people didn't tip you, okay? Essa é a reação de alguém que claramente estava precisando muito desse dinheiro. E vamos torcer para que esse gesto gentil tenha incentivado outros clientes frequentes a dar à garçonete dedicada as recompensas que ela merece. Ou melhor ainda, que o gerente dê um aumento. Em 2019, Victor Coella, de 96 anos, se viu diante de um juiz acusado de excesso de velocidade. Na verdade, a infração de Victor, que mal ultrapassava o limite permitido, tinha uma explicação bem comovente. Devido à idade, Victor só dirigia quando absolutamente necessário. Isso incluía levar o seu filho de 63 anos, que tinha deficiência, para um tratamento de câncer. Quando o juiz Frank Caprio soube o motivo da infração, anulou a acusação e elogiou publicamente a dedicação incrível de Victor ao filho. I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Esperei um pouquinho que um mosquito entrou no meu olho. Em 2011, um bom samaritano chamado Victor Gisbrecht parou a sua caminhonete no acostamento para ajudar duas mulheres que estavam na estrada com o pneu furado. Victor ofereceu ajuda às duas desconhecidas enquanto inúmeros outros motoristas passavam reto e depois seguiu seu caminho sem esperar nada em troca. Quando as duas mulheres viram a caminhonete dele parada mais à frente, a curiosidade e o senso de dever as levou a verificar o que estava acontecendo. Elas ficaram chocadas ao encontrar Victor sofrendo um ataque cardíaco. Felizmente, uma delas era uma enfermeira qualificada e iniciou imediatamente a manobra de reanimação, salvando a vida dele. A história de Victor prova que a bondade gera retornos muitas vezes maiores e às vezes pode até salvar sua vida. Há coincidências que são sem dúvida suficientes para fazer você acreditar em destino, como a história incrível destas irmãs separadas há muito tempo, que se reencontraram da forma mais inesperada. Holly Royal O'Brien, cujo nome original era Poc Nanshin, foi adotada por um casal dos Estados Unidos em 1978, quando tinha apenas 9 anos, e nunca se esqueceu da sua meia-irmã mais nova, que havia sido levada pela madrasta. A mãe adotiva de Holly chegou a ligar para o orfanato onde as irmãs haviam morado, mas não havia registros da irmã biológica dela. Assim, a jovem Holly começou a perder as esperanças. Isso até ela conseguir um novo emprego no Hospital Bayfront Healthport, em Charlotte, em 2015, trabalhando no quarto andar na unidade cirúrgica. 3 meses depois, Holly estava escalada para um turno das 7 às 19h30 e passou a trabalhar com uma nova enfermeira, chamada Megan Hughes, que também era da Coreia. À medida que as duas se conheciam melhor, ficou claro que elas tinham semelhanças demais para serem ignoradas. Naquele verão, um teste de DNA confirmou as suspeitas. Elas eram, na verdade, irmãs separadas há muito tempo. Hot diggity dog! Quais seriam as chances de que a escolha de salvar vidas como profissão acabasse reunindo as duas irmãs? Nesse próximo momento de karma, um motociclista na Hungria interrompeu sua viagem para recolher um saco de lixo plástico solto na estrada, motivado apenas pela preocupação com o meio ambiente. Ele deixou o saco plástico preso perto de uma lixeira para facilitar o trabalho dos garis da cidade, que provavelmente o haviam deixado cair sem querer. E num desfecho muito bacana, o motociclista foi recompensado na hora. Um pedestre
outro entregou uma bebida gelada a ele como agradecimento. Quer dizer, isso supondo que o cara não fosse secretamente o promotor da marca. Mas mantendo otimismo, vamos assumir que não era. Em 2019, uma das coisas mais incríveis que poderiam acontecer a uma criança aconteceu com uma menina que realmente merecia. Hayley Richman, de Nova York, lançou uma iniciativa chamada Quebra-Cabeças para Lembrar, que fornecia quebra-cabeças a pessoas com Alzheimer para manter suas mentes ativas. Hayley percebeu que a sua própria avó, que sofria da doença, parecia se beneficiar do estímulo visual e da resolução de problemas envolvidos na atividade, aparentando ficar um pouco mais lúcida após passar um tempo concentrada em um quebra-cabeças ao lado da neta. Hayley também fundou um grupo de apoio específico para crianças cujos parentes sofriam de Alzheimer, o primeiro desse tipo nos Estados Unidos. Graças ao seu trabalho beneficente, a Marvel escolheu Hayley para ser retratada como uma super-heroína na sua própria história em quadrinhos, escrita e ilustrada por alguns dos melhores criadores da empresa. Seu superpoder, a capacidade de se conectar com pessoas cujas mentes começavam a falhar, foi colocado em destaque. Era a realização do sonho mais ousado de qualquer criança, e ninguém merecia mais isso do que ela. A Marvel também criou histórias em quadrinhos para outras crianças solidárias, incluindo aquelas que lideravam esforços de limpeza pós-furacões, ajudavam pessoas em situação de rua ou superavam deficiências físicas. Sem dúvida, o próprio Stan Lee teria orgulho deles. A história de Glenn James é um exemplo de honestidade surpreendente e recompensa merecida. Glenn vivia em situação de rua há 12 anos, quando encontrou uma mochila em um shopping da cidade de Boston em 2013. Dentro dela havia o equivalente a mais de $42 mil em dinheiro e cheques de viagem, além de um passaporte e documentos pessoais. Ele prontamente entregou o item à polícia e a mochila foi devolvida ao dono, um estudante chinês que a havia perdido enquanto fazia compras. A notícia da boa ação de Glenn se espalhou. As pessoas ficaram tão inspiradas e admiradas com a sua honestidade que organizaram uma campanha de arrecadação de fundos online. A iniciativa levantou $150 mil em 3 semanas, superando todas as metas e expectativas e mudando a vida de Glenn para sempre. Em um comunicado, ele explicou a sua decisão de entregar a mochila. Mesmo que eu estivesse desesperado por dinheiro, não teria ficado nem com um centavo. Sou extremamente religioso e Deus sempre cuidou muito bem de mim. Graças à sua honestidade, ele agora tem condições de começar uma nova vida, longe da pobreza. Seja pelo karma, por Deus ou pela vontade misteriosa do nosso sagrado e soberano Cthulhu, Glenn colheu merecidamente a bondade que havia semeado. Curtis Jenkins é um motorista de ônibus escolar do Texas que compreende o impacto profundo que um gesto de incentivo pessoal pode ter na vida de uma criança. Essa filosofia guia sua abordagem única ao trabalho. Ele presenteia as crianças que utilizam o transporte escolar com itens escolhidos a dedo, especialmente em ocasiões como aniversários. Curtis acredita firmemente que escolher o presente certo para o aluno certo pode gerar resultados muito positivos. Por exemplo, uma menina escreveu um conto e compartilhou com Curtis. Em retribuição, ele estampou a capa da história em uma camiseta para ela, na esperança de incentivá-la a continuar escrevendo. Com gestos tão atenciosos, não é de surpreender que as crianças o vejam como uma figura paterna inspiradora. Um aluno, cujos pais haviam se divorciado, chegou a dizer que gostaria que o seu próprio pai fosse mais parecido com Curtis. O motorista nunca buscou recompensa por seus esforços. Tudo era custeado do próprio bolso, mas a sua bondade foi retribuída em 2019, quando a sua história ganhou destaque na mídia dos Estados Unidos. Uma espectadora anônima entrou em contato com a escola e presenteou Curtis com um carro zero. Além disso, ele foi promovido e agora ensina outras pessoas a construir melhores relacionamentos com os alunos. Quem dera todo motorista de ônibus fosse legal que nem esse cara. A próxima história vem de um cara chamado Shapiro. Enquanto trabalhava como caminhoneiro de longa distância, Shapiro viu uma mulher à beira da estrada com dificuldades para trocar um pneu. Ele parou, ajudou e ela seguiu viagem muito grata. Ao terminar a entrega do dia, ele conferiu o saldo bancário e percebeu que estava praticamente sem dinheiro até o dia do pagamento, que ainda ia levar alguns dias. Enquanto andava de um lado para o outro perto do caminhão, preocupado e prestes a pedir um adiantamento ao chefe, ele de repente notou algo ali. Presas com um elástico ao caminhão
caminhão havia 2 notas de $100. Será que a mulher que ele ajudou as deixou ali como agradecimento? Ou algum sujeito suspeito em um posto de parada policial escondeu o dinheiro ali para pegar depois? Havia muitas possibilidades. A única certeza de Shapiro é que o dinheiro estava com ele agora e ia garantir sua sobrevivência até o dia do pagamento. E ele decidiu aceitar como recompensa por uma boa ação. Em 2013, quando a doutora Holly Black voltou ao carro após uma refeição em família em um restaurante em Tulsa, Oklahoma, ficou arrasada ao descobrir que o veículo havia sido arrombado. Sua maleta médica, contendo itens pessoais e pesquisas insubstituíveis, havia sido levada e ela acreditou que jamais a recuperaria. Mas alguns dias depois, a doutora Holly ficou surpresa ao receber uma ligação de um desconhecido que havia encontrado parte das pesquisas descartadas pelos ladrões. Esse desconhecido, um homem em situação de rua chamado Rayburn West, recolheu os papéis e os devolveu em segurança a ela. Comovido, o marido da doutora Holly relatou o ocorrido no Reddit e logo começaram a chegar doações para o abrigo que Rayburn frequentava. Com centenas de dólares e diversos itens doados, ficou evidente o potencial de uma comunidade online que se une de maneira altruísta para ajudar desconhecidos. Embora receber um bom karma seja muitas vezes uma questão de pura sorte, às vezes tudo se resume às pessoas certas na hora certa. E um funcionário de longa data no restaurante Ruffino's, na Louisiana, com certeza estava cercado pelas pessoas certas quando seu carro foi roubado em 2018. Eles não se limitaram a ajudá-lo com dinheiro para o ônibus, uniram forças e compraram isso aqui para ele. Isso mesmo, eles deram um carro pro cara. O rapaz sempre foi um funcionário dedicado e leal, e todos queriam que ele soubesse o quanto era valorizado. E pensar que a coisa mais legal que os meus colegas já fizeram por mim foi ter a consideração de roubar só metade do meu lanche. Para os estudantes universitários nos Estados Unidos, a tradição de encomendar um anel personalizado para celebrar a formatura proporciona uma lembrança constante das suas conquistas e experiências na faculdade, e perder esse anel de formatura seria algo devastador. Infelizmente, foi isso que aconteceu com Catherine Kenyon em 2017. Depois de procurar por toda parte pelo precioso anel, sem sucesso, ela acabou desistindo da busca. Porém, enquanto cursava doutorado na mesma faculdade em 2020, Catherine fez uma descoberta. No estacionamento da instituição, ela encontrou um anel de formatura. Infelizmente, não o dela, e após algumas investigações, devolveu ao dono. O cara ficou radiante, pois ele havia perdido 4 anos antes. Apenas 2 semanas depois, aconteceu uma coincidência bizarra. Catherine foi contatada por alguém que, por acaso, havia encontrado o antigo anel dela e a localizou da mesma forma que ela havia feito 2 semanas antes. É para quebrar o ceticismo de qualquer pessoa. Limpar áreas naturais repletas de lixo pode ser uma tarefa ingrata, e sendo um trabalho voluntário, geralmente não traz recompensa financeira. Mas para o usuário do Reddit Mortis Mindblowers, que se inspirou a limpar uma praia local após uma trend chamada Trash Tag de 2019, a recompensa foi tanto financeira quanto emocionalmente gratificante. Ele encontrou uma nota de $50 australianos entre o lixo na praia, o que tornou aquela manhã de trabalho árduo, porém significativo, um pouquinho melhor. A usuária Ebonymon, que compartilhou essa próxima história incrível nos comentários, fez da missão pessoal dela resgatar qualquer cachorrinho perdido que encontrasse pelo caminho. Quando ela achou um Yorkshire fugitivo na rua, localizou os donos e o devolveu. Eles choraram de alívio ao ver o seu amiguinho peludo são e salvo. Mas 2 meses depois, o próprio maltês dela desapareceu enquanto brincava no quintal. Ela procurou por toda parte pelo seu pequeno companheiro, mas nem sinal dele, o que a deixou com a tarefa dolorosa de publicar avisos de cachorro perdido nas páginas de redes sociais da cidade. Uma semana depois, alguém bateu a porta. Em uma reviravolta surpreendente, não só o cachorro perdido dela estava lá para recebê-la, como estava nos braços da mulher a quem ela devolveu Yorkshire alguns dias antes. Acontece que ao ver as postagens sobre o cachorro perdido na internet, a mulher reconheceu a garota e decidiu por conta própria imprimir vários cartazes de procura e espalhar pela cidade. Ela então tirou 2 dias de folga do trabalho e passou esse tempo indo de porta em porta, conversando com praticamente todo mundo na cidade em busca de alguma pista. Por fim, ela encontrou o maltês e o devolveu. Para aquela mulher gentil, ela estava só retribuindo um favor. Quem dera o resto do mundo fosse tão gentil quanto essas 2 amantes de cães. Se você gostou desse vídeo, pode conferir o outro lado da moeda com a nossa série sobre karma ruim. Talvez você ache ainda mais satisfatório. Obrigado por assistir e até a próxima!